essa era a segunda questão de física da segunda fase da Unesp 2022. Era a questão 52. Era uma questão que a gente batia o olho, via um gráfico de pressão por volume, já ficava alerta para termodinâmica, né? O gráfico de pressão por volume só pode ser um gás ali, normalmente, né? Em um recipiente de paredes rígidas estão confinados 4 mols de um gás monoatômico ideal que, ao absorver determinada quantidade de calor, sofreu uma transformação isovolumétrica entre dois estados, 1 e 2, representado no diagrama P por V, pressão por volume. Cuidado com essas unidades, viu, gente? Olha bem para os eixos. Ó, a pressão está em 10 a quinta pascal. Então, quando a gente olha a pressão no ponto 2, ela não é só 6. Ela é 6 vezes 10 a quinta pascal. A pressão no ponto 1, ela não é só 2, ela é 2 vezes 10 a quinta pascal. E a mesma coisa acontece para o volume. Olha lá na unidade do volume. Tanto o volume no estado 1 quanto o volume no estado 2 é o mesmo, porque era uma transformação isovolumétrica, né? Ele falou, ele poderia nem ter falado, a gente já vê isso no gráfico, mas ambos os volumes, e no processo também, é 20, só que não é só 20, né? 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, cuidado com essas unidades que estão junto ali no eixo. Aí ele também dá pra gente o valor do R, a constante universal dos gases, no sistema internacional, já olho por mol vezes Kelvin, ele aproxima para 8. Ele também dá o calor específico molar desse gás, ele fala CV, é 12, também no sistema internacional, já olho por mol vezes Kelvin. Calor específico molar desse gás a volume constante, por isso que é V. A quantidade de calor absorvida pelo gás para que sofresse tal transformação foi D. Então, ele quer que a gente descubra a quantidade de calor. E ele fala uma informação muito importante lá no começo, né, gente? O gás é monoatômico ideal. Isso é importantíssimo para a gente saber calcular a energia interna. Sendo esse gás monoatômico ideal, a gente sabe que a energia interna é 3 meios de nRT. Ou 3 meios de PV, se a gente lembrar que PV é igual a nRT. Normalmente a fórmula é com nRT, então vamos fazer com ela. Aí, pelo gráfico, ou pelo que ele falou em cima, a gente já sabia que a transformação era isovolumétrica. Isso significa que não tem variação de volume, não tem variação de volume, o trabalho é zero. Então, a gente já tem informação sobre energia interna e sobre trabalho. A gente quer a quantidade de calor. Qual é a lei que relaciona energia interna, trabalho e quantidade de calor? A primeira lei da termodinâmica. Então, a gente vai trabalhar com a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que a variação da energia interna, o ΔU, é a quantidade de calor menos o trabalho. Só que o trabalho é zero, então essa parte não vai fazer diferença nenhuma pra gente. A gente só vai ter que lembrar que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Se a gente quer a quantidade de calor, é só a gente calcular a variação da energia interna. E a gente sabe calcular a energia interna. Então é só a gente fazer a energia interna em um, menos a energia interna no outro, final menos inicial, né, variação. Isso vai dar a quantidade de calor. Mas tem um problema, né? Qual é o problema? A fórmula normalmente é 3 meios de nRT, mas a gente não tem T. A gente até tem o N e o R, né? Ele deu lá o número de mols 4, o R é 8, mas ele não falou nada de temperatura. Então, um jeito seria a gente descobrir as temperaturas e calcular a partir delas. Mas eu não quero fazer desse jeito, porque a gente tem um gráfico de pressão por volume. Então é muito mais legal usar pressão e volume, na minha opinião. Se você fez do outro jeito, tá tudo bem, é para chegar na mesma resposta, tá? Então, o que eu vou fazer é lembrar que PV é igual a nRT, então 3 meios de nRT é a mesma coisa que 3 meios de PV, que são iguais, né? Então, eu vou usar a energia interna como sendo 3 meios de PV para o estado 1, depois vou descobrir a energia interna no estado 1, daí vou fazer a mesma coisa para o estado 2, 3 meios de PV para o estado 2, e aí no final vou subtrair um do outro, né? Final menos inicial, o 2 menos o 1, e isso vai dar a quantidade de calor. Estou mexendo muito a mão, espero que não esteja atrapalhando vocês. Então, vamos lá. Primeiro, estado 1. 3 meios de P1V1. A pressão no estado 1, a gente já tinha falado, 2 vezes 10 a quinta. E o volume no estado 1, 20 vezes 10 a menos 3. É esse pontinho aqui. A gente vai fazer tipo batalha naval, né? Linha tal, coluna tal, olha ali as equivalências e substitui os valores. Então, a gente vai fazer 3 meios vezes 2. Eu posso já cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. 3 vezes 20 dá 60, mas aí eu posso emprestar esse zero e deixar só 6, e aí esse zero eu já junto com os 5 zeros que tinha no outro, então fica 10 a 6. Só que eu vou tirar 3 zeros, que era 10 a menos 3, então 6 menos 3, dá 3. Então vai ficar 6 vezes 10 a 3.
Aqui na frente. Aí. Isso é 6.000, basicamente, né, joules. Mas eu vou deixar assim, pode colocar 6.000 se você quiser, não tá em potência essa resposta. Então tá tudo bem. Isso não é a resposta, tá, gente? Não se desesperem ainda, não é a nossa resposta. Isso é o 1. Falta o 2, depois eu vou subtrair um do outro. O 2, a gente vai pegar o pontinho lá em cima, e aí a pressão é 6 vezes 10 é 5, o volume 20 vezes 10 é menos 3. Agora não dá para cortar direto, né, porque não é 2 em cima e 2 embaixo, mas tem 20 em cima com 2 embaixo, então eu posso cortar o 20 e aí vai sobrar 10. Aí a conta que a gente tem que fazer, 6 vezes 3 é 18, e aí juntar as potências, 10 sozinho com 10 é 5, dá 10 a 6, menos 3, 10 a 3. Então vai ficar 18 vezes 10 a 3, seria 18.000. E agora a gente vai substituir nessa equação que eu estou tampando, porque eu mudei de lugar. E aí vai ficar, então, 18 vezes 10 a 3, menos 6 vezes 10 a 3. 18.000 menos 6.000. Isso é a quantidade de calor. Isso dá 12.000. 12 vezes 10 a 3. Lembrando, cuidado, tá, gente? Na subtração, a gente não faz nada com a potência. Ela só precisa ser igual, ela é como se fosse uma letra. Então, seria tipo 18x menos 6x. Daria 12x, tá? Essa é a ideia. O x seria a nossa potência. Então, 12 vezes 10 a 3, 12.000 joules, tá todo mundo sempre internacional bonitinho. E agora sim, essa é a nossa resposta e é exatamente a letra D. Me contem lá na prova, você que fez a prova, você fez desse jeito ou você fez do outro jeito? Você descobriu as temperaturas? Tendo P e V dá para descobrir uma relação entre as temperaturas, né? Eu não sei, eu acho que daria mais trabalho, na minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acharam. E espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Daqui a pouco a gente volta para mais uma questão.